Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. No menu de hoje temos as 5 tendências que aterrorizam a Índia, o Facebook que quer voltar a ser fixe e, por último, o maior vendedor de anúncios online. Se querem ficar a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 86º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast internacional favorito, onde falamos sempre sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá Diogo. Alô. Olá Fred. Olá. E olá Miguel. Olá. Para não amassar muito quem nos ouve todas as semanas, muito rapidamente, neste podcast temos, além dos temas que já mencionei, temos ainda notícias mais importantes da semana do mundo do marketing, uma ferramenta especialíssima e única e um momento do Twitter Shoutout, onde vamos enunciar os nossos novos seguidores da conta do Twitter, Marketing Idiota. Muito bem, Miguel, trazes-nos 5 tendências, mas não são quaisquer, não é? São tendências que aterrorizam e muito em particular na Índia. Exatamente. Hoje um bocado específico. É muito específico. Hoje a minha notícia não é uma notícia, mas sim 5 tendências de marketing de que alguns poderão ter medo, outros receio, outros vão entrar em pânico e alguns provavelmente vão dizer eu já sabia. Como disseste, Ricardo, estas tendências vêm diretamente da Índia, onde não se brinca com coisas sérias, isso é só em Bollywood. Eu vou pedir, hoje é um formato um bocadinho diferente, e vou pedir aqui aos meus colegas, e se calhar inclusive é tu, Ricardo, façam breves comentários a cada uma das tendências, ok? Muito bem. Pronto, aqui vai. A primeira tendência, o conteúdo vai tornar-se tão importante como a publicidade. Eles dizem que nos últimos 5 anos as Big Techs como a Google, Meta, etc. fizeram um enorme investimento em tornar as plataformas de publicidade mais acessíveis às empresas e às pessoas e muito mais simples de utilizar. Ou seja, os utilizadores menos experientes ou mesmo os rookies, aqueles que não percebem nada disto, conseguem ter melhores resultados que o Diogo. Isto faz com que o conteúdo, design e copywriting se tornem muito mais relevantes. O que é que vocês acham sobre este assunto? Muito bem. Diogo, acusaste o toque. Bora. Deus meu. Acusaste o toque. O que é que tu achas? Muito rápido. Eu concordo sem dúvida. Acho que cada vez, até dá para notar a demanda, ok, destes serviços de copywriting, de otimização para SEO, que acontece muito, e dá para perceber muito essa demanda. Mas, felizmente, o AI entrou aqui numa altura bastante boa, não é? Porque há esta demanda e o AI está cá, muitas vezes, para nos ajudar a corresponder, não é? A demanda é português de Portugal? Não. Também funciona. A procura, sim. Procura, sim, pronto, obrigado. Está certo. E então, assim, como há tanta procura, e há realmente, eu pelo menos tenho olhado mais para as ferramentas da AI, e certamente se calhar aqui o Miguel também nos ajuda com isso, mas realmente pode ajudar, principalmente um site com pequenas descrições, coisas rápidas que o site necessita de conteúdo, não é? E depois o AI muitas vezes pode nos dar uma estrutura para nós depois trabalharmos sobre esse conteúdo, o que nos permite trabalhar o conteúdo que necessitamos tanto, não é? Seja para os motores de pesquisa, seja para o conteúdo para termos ideias sobre TikTok, coisas, etc. O AI pode nos ajudar. Ok. Fred. Portanto, a primeira tendência, disse o Miguel, o conteúdo vai tornar-se tão importante como a publicidade. Isto realmente deu-me aqui que pensar, porque não tenho como concordar com isto. Por uma razão simples. Quando a publicidade... A sério, mas vamos refletir aqui em conjunto. Qual é que é o grande objetivo da publicidade? Promover um produto. O objetivo do marketing de conteúdo é desenvolver relações. Ou seja, eu diria que a grande diferença aqui é que o objetivo da publicidade é meter um produto ou um serviço na cara das pessoas, na esperança de chamar a atenção, e o marketing de conteúdo traz as pessoas até si, porque essas pessoas estão supostamente a tentar persuadir algo que elas querem. Ou seja, eu não... Será que há aqui algum problema na tradução? Eu percebo que... Mas há aqui um ponto que tu fizeste aqui um encosto às Big Tech, e no contexto que tu fizeste foi as empresas tentarem fazer um grande investimento, e aí percebo, para que o seu produto, a sua cara de publicitária, digamos assim, seja um bocadinho mais embelezada, com um batom e com o rímel, e pronto, entendida como mais elegante, disfarçada de pessoa simpática com um sorriso, quando na verdade ela quer é que tu compres.
Eu penso que a ideia aqui da notícia, talvez eu tenha traduzido aqui um bocadinho mal, é que as ferramentas para fazer a publicidade tecnicamente se tornaram muito fáceis, o que faz com que o conteúdo tenha de ser mais aprimorado, ou seja, a diferenciação está no conteúdo e não propriamente no eu sei criar uma campanha com as palavras-chave certas ou as segmentações certas, etc. E eu até adicionava uma coisa que é, num ano de recessão praticamente global e aumento de inflação, não é? E que nós todos concordamos, ou concordámos nos episódios passados que vamos nos concentrar cada vez em canais que tenham mais retorno, ou que poderia haver essa tendência por parte dos marketers, acho que foi isto. Essa tendência pode-se rever aqui um pouco nesta estratégia de conteúdo, não é? Nesta de não vamos investir tanto em plataformas, tal como acho que até foste tu que deste a ideia de SEO, se não estou em erro, Fred, não é? De não investirmos tanto em plataformas de anúncio e investimos mais em termos de SEO para irmos buscar público de uma forma mais barata. Certo, é só porque acho que nós não vamos encontrar nenhum profissional de marketing em anos anteriores àquilo que são as nossas gerações atuais que nos diga que o marketing de conteúdo ou conteúdo nunca foi importante e que a publicidade foi mais importante que o conteúdo. Portanto, acho que pronto, tudo bem. Sim, acho que a ideia aqui é destacar a importância do conteúdo, não é? Que está-se a tornar cada vez mais importante comparativamente Mas às há algum plataformas. ano em que alguém diga que isso não foi assim? Epá, eu por acaso digo-te que se calhar para um pequeno negócio a publicidade é mais relevante que o conteúdo, porque não conseguem produzir conteúdo numa escala que lhes permita obter as leads que precisam, etc. E se calhar mais facilmente conseguem resultados com Google AdWords e com Mas, algumas Miguel, não publicidades interessa a bem escala, segmentadas. pá. Não interessa a escala. O que interessa é o conteúdo, não é? Interessa é o sumo. Vocês são do SEO, eu sou da Poucos, mas publicidade. Epá, bons. e isto diz tudo em relação a isto, não é? Já para não falar que a publicidade tem conteúdo. Ora, bom Não, ponto. mas Então, pronto. Ricardo, empata ou desempata? Não vou empatar. Vou empatar aqui o podcast com a minha opinião. Não, acho que eu percebo, tu não consegues dizer isto, o título original em indiano, por acaso não tens aí. Eu percebo que acho que isto, a tentativa pronto, é dar a entender que se calhar as formas tradicionais de publicidade vão perder, estão a perder importância ou estão a perder peso em relação a outras formas de promoção de produtos e serviços, que é o conteúdo. Mas como o Fred disse, publicidade muitas vezes também é conteúdo e está... Mas penso que seja por aí. Exemplo prático, hotéis, publicidade ou excelentes vídeos e conteúdos? Lá está, depende do produto que estiveres a promover, ou seja, mas seguramente se eu tiver um produto distinto e único, eu vou querer reforçar muito mais no conteúdo do que na publicidade, porque a publicidade é mais estéril, o conteúdo é Mas a algo ideia não é... mais... Gente, a ideia também não é escolhermos entre um e o outro, Exato. não é? Não é Eu essa... posso Não é esse concordar ou discordar ou... É só perceber aqui se realmente há um aumento neste interesse de conteúdo, não é? E nesta concentração de criação de conteúdo ou não. É isso mesmo. Por isso é melhor passarmos para a segunda tendência. Ok. Esta tendência é também interessante. As equipas de marketing vão ficar mais magrinhas com os especialistas a liderarem e os generalistas a verem o final de carreira. Isso Google Translator. Epá, não, Vai lá se essa não está traduzida ao contrário, vai lá. eles usam aqui com cada expressão que eu nem vos digo. Mas pronto, eles dizem que funções generalistas como o Marketing Manager ou o Digital Marketing Manager têm tendência a desaparecer. Estas funções só se vão manter nas grandes empresas, sendo que os juniors e os mid-level marketeers que procurem tornar-se nestes gestores assim mais generalistas vão acabar por ser, isto é uma tradução direta, despejados pela sanita. Isto lá na Índia não se brinca. Lá na Índia não se brinca. Bom, vamos deixar o link, não é? Para validar que não... Que não sou eu que estou aqui a dizer que vão ser todos despejados pela sanita. Muito bem. Força, Diogo. Pá, agora sou eu, como o Fred ainda há pouco. Eu não poderia discordar mais, ok, desta tendência. Eu acho que os generalistas cada vez são mais importantes para fazer o quê? A conexão das várias ferramentas, ok? Só um bom generalista consegue perceber a interação entre SEO, Google Ads e talvez a publicidade em TV, não é? Ou seja,
acho que é muito importante ter um generalista para conseguir conectar tudo, ok? Mesmo numa grande empresa ou numa média empresa. Em pequenas empresas, os generalistas também são cada vez mais necessários, principalmente em termos de recessão ou em termos de crise. Porque o que é que todos nós queremos, não é? E que todas as empresas pedem sempre? Queremos o marketer que saiba trabalhar em Corel Pro, em Adobe Photoshop, em Adobe Premiere, em TikTok, em Facebook e mais o raio que seja, não é? E instalar o Windows. Portanto, e ainda instalar o Windows. Normalmente é assim, mas Mas isto geralmente não existe todos os anos. Uma ideia de que ou vais mais para especialista, ou este ano está-se a valorizar mais generalistas e anda sempre assim um bocadinho uma bola para cada lado. Fred. Epá, eu diria que até é uma conversa constante porque é a conversa entre júniores e pessoas que séniores. Ou seja, quem tem experiência e quem tem menos experiência. É esse o meu entendimento. Eu queria só dar aqui uma outra nomenclatura refrescante ao tema generalista que para o tema técnico, que é o T-Shape de Marketeer. O T-Shape de Marketeer basicamente refere-se a alguém que tem um nível de conhecimento que é tem um vasto leque de competências, ou seja, tem um conhecimento e aptidão profunda em várias áreas, que foi a descrição e muito bem que o Diogo fez sobre Google Ads, Google Analytics, etc. Este modelo pode não parecer particularmente notável ou único, mas traz muitas qualidades. Eu vou só destacar 4, mas quero só dar aqui uma primeira nota de subscrição à petição de anulação desta tendência por parte do Diogo. Porquê? Porque realmente, vamos lá perceber qual é que é aqui o ponto principal. Se há um profissional que tem como ambição de carreira, como acho que muitos têm, subir na carreira, isto é, tornar-se um profissional especialista, vamos colocar como hipótese, em tráfego pago, mas depois gostava de gerir equipas e depois, quem sabe, ser diretor de marketing e depois, quem sabe, chegar até um diretor da empresa, essa pessoa tem que necessariamente ter conhecimentos de um bocadinho de tudo, porque senão vai ter dificuldade nestas 4 grandes coisas. Ponto número 1, respeito por pessoas que têm diferentes conhecimentos dela. E isso é logo um primeiro entrave que acontece em muitas agências, que eu é que sei, este meu quintal é mais importante do que outro. Segundo ponto, as pessoas anseiam sempre por pessoas que são mestres, ou seja, que têm profundidade em muitos temas, mas depois não há ninguém que preencha essas necessidades. Portanto, quando não há essas necessidades dentro da empresa, terceiriza-se. Portanto, ou seja, mais vale ter um mínimo conhecimento para saber delegar ou contratar do que não ter conhecimento nenhum. Terceiro ponto, sobrepor o conhecimento que muitas vezes se produz à criatividade. Ou seja, a pessoa é muito boa, muito especialista, mas depois começa a negar ideias novas. Porquê? Eu é que sei, este é o meu quintal, isto é assim que funciona bem. Então fica um pouco menos aberto à criatividade. Último ponto, para não exagerar, eu acho que são redundâncias. Acaba por acontecer, às vezes, algumas redundâncias dentro das pessoas da mesma equipa e se forem um profissional com T-shape marketeer, o que acontece? É um bombeiro que está disponível para apagar um outro fogo porque tem um mínimo conhecimento sobre um determinado tema. Esta é a minha opinião. Muito bem, eles lá na Índia nunca mais vão ouvir o nosso podcast. temos traduzido o Google Translator, como tu fazes, que é para depois dar essas expressões da sanita. Muito bem, terceira tendência. O marketing digital, estilo campanhas de performance, vão continuar a comer o orçamento tradicional de marketing. Epá, eu acho que a gente também já tinha falado um pouco disto nesta tendência. Acabo por, não sei exatamente sobre estas palavras, não sei como é que foi esse Google Translate que fizeste aí, em termos de comer o orçamento tradicional, presumo que não fosse essa frase que lá estava, mas que continua a haver um grande investimento em marketing digital. Essa é a ideia, principalmente em termos de crise. Aliás, já estava a referir ainda há pouco, não é? E que referimos a uns podcasts anteriores, exatamente esta ideia de concentrarmos o budget naquilo onde nós conseguimos medir e ter retorno, não é? E então há essa concentração naquilo que nós vamos conseguir medir, portanto eu acho que vai muito em linha disso, muito em linha com esse ponto. Diz, Ricardo. Não, desculpa, eu tinha aqui uma pergunta grande para fazer, mas é uma pergunta que estávamos aqui a noite toda para responder, mas eu já a digo no final, que me surgiu quando tu estavas a falar e entretanto quando li aqui a notícia. Fred. Pá, nem tenho grande comentário a fazer a não ser dizer que concordo com o Diogo. Boa. Eu só aqui, numa tentativa de defesa dos meus skills de tradução, eles dizem: Digital marketing for branding, like performance campaigns, will continue to eat into the share of traditional marketing. Muito bem. Ok? Portanto, o marketing digital vai continuar a crescer, fazendo o overlap para cima daquilo que é o tradicional orçamento de marketing. Nós temos falado disto
todos os podcasts dos valores financeiros astronómicos que as Big Tech tentaram ter. Aliás, eu por acaso até vou dizer aqui algo que pode ser polémico, mas que ainda hoje disse ao jantar, que é, e só com um bocadinho de política aqui metida, ainda há bocadinho vim nas notícias a dizer, quer-se taxar as empresas de eletricidade com os lucros que elas tiveram, e vi há bocadinho o líder do PSD dizer que achava errado lucrar esses lucros. E eu estava a ver aquilo e a perguntar-me, mas os lucros das grandes tecnológicas, não tenho noção do valor que elas faturam em Portugal, mas é que nós temos estado a falar disto sistematicamente. Os lucros das grandes tecnológicas são infinitamente estou a exagerar porque isso é um teto máximo, mas são muito superiores aos valores de eletricidade. Claro que o impacto é diferente, eu sei que estou a mostrar aqui duas coisas, mas às vezes não percebo as prioridades. E as faturas não são cá, são na Irlanda. Só por isso é que eu acho que o teu raciocínio pode não ser válido, na medida em que as Big Techs em Portugal, se calhar o nível de faturação não chega aos níveis das EDPs e Só Galps. fazer o contexto, porque hoje foi a reunião Certo. dos líderes de energia, tomaram decisões a nível europeu e eu pensei, uma decisão a nível europeu, para mim era esta já. Se querem taxar os lucros, era das tecnológicas, não é estar a mandar para a eletricidade. Mas pronto, eu percebo. Se calhar estou aqui realmente a mostrar duas coisas. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Desculpem. Pronto. Muito bem. Quarta tendência. Acabou-se a mama de não se medirem resultados. E esta tradução fui eu que eu fiz, ok? Esta confesso. Foi livre. Mas basicamente, qualquer pessoa que nos diga que as suas ações de marketing não têm resultados mensuráveis está a mentir. Isto é deles. Como sabem, eles lá são duros. Dizem, eles atacam diretamente... Eles no site atacam diretamente as ações de branding e dizem que já decorreu demasiado tempo em que alguns profissionais se safaram em dar apenas números qualitativos. É um bocadinho em relação àquilo que o Diogo estava a dizer, acabar com a ideia do não mensurável no marketing, não é? Como é que faz a Red Bull? Estás-me a perguntar a mim? É proibido na Índia, Red Bull. Pronto, está respondido. Obrigado. Cala No pá, sentido, meu. não é? Estas marcas assim que apostam sobretudo em marketing de conteúdo, não é? Ainda navegam aqui nisto. Medem resultados, como é óbvio. Eu nem percebo isto, a sério. Então, mas como é que isto pode ser uma tendência? Porque então o que é que nós verbalizamos que é o branding? Deixa-me só dizer que o que está no artigo é que o marketing vai ser mais redirecionado pelo ROI, ok? Direcionado pelo ROI, ok? É isto que está escrito no artigo. E não é... Acabou-se a mama. Não é a tradução do acabou-se a mama, não é? Ou seja, e isto é aquilo que estávamos a falar entretanto, aliás, no ponto anterior. Eu acho que o que o artigo quer dizer não é tanto que deixou de haver campanhas de branding, não é isso. A ideia é que haja esta concentração, não é? É que é fácil para os... São tendências, não são factos. Exato, não estou a dizer que concordo ou discordo, apesar de, neste caso, até concordo no final, mas em termos das coisas estarem direcionadas para onde se consegue ver mais o ROI, ok? Porque é normal, o ser humano necessita disso, é normal, é uma coisa fácil e de resultados para apresentar. E acho que sim, à medida que o mercado não é, quer mais prova de que as coisas estão a funcionar, eu acho que há mais direção para isto. Agora, não quer dizer que as grandes marcas, que a Coca-Cola, que a Red Bull, o rei que seja, deixem de fazer branding ou não é isso. Agora, acho que não quer dizer é que haja um decrescer, não é, nas campanhas que estão focadas em ROI. Muito bem. Avançamos já para a quinta tendência para despacharmos isto. Epá, estou aqui completamente a ser enxovalhado, eu e todos os meus colegas indianos. Aparentemente a proteção de dados só chegou à Índia agora, por isso isto só se tornou uma tendência agora, em que dizem é desta que os DPOs, os responsáveis pela proteção de dados, vão tornar-se mais relevantes dentro das organizações. Eu pergunto-vos, eles já são relevantes cá em Portugal? Estão a começar a ser. Sobretudo Olha. depois destas situações que vimos, e nesta semana, não sei se isso vai ser notícia ou não, nas rapidinhas, mas na questão da TAP, não é? Do ataque que tiveram e da fuga de dados que teve. Não sei nada sobre isso, fala um pouco mais. Tu voaste pela TAP recentemente? Eu voei. Então, possivelmente, o teu nome, e-mail, morada, não sei que outros dados estavam a ser partilhados dos clientes. Então, a TAP sofreu um ataque há cerca de 2-3 semanas, um ciberataque, e na altura a TAP informou que
nenhum dado, como é que foi? Portanto, o ataque não tinha comprometido as operações e os voos, etc. Portanto, isso mantinha-se tudo, não estava em risco nada, nenhum voo, as pessoas podiam estar descansadas, mas que não tinha ainda conseguido aferir se tinha sido violado algum dado de cliente ou que se tinha sido exposto dados de clientes, etc. Não sabia, que estava ainda a averiguar. Passadas 2 semanas, uma equipa de hackers que fez precisamente o ataque revelou que tinha uma lista imensa com dados dos clientes e ontem, ou antes de ontem, publicou essa lista na Dark Web e então N dados de clientes, não sei quantos mil dados de clientes disponíveis na Dark Web. 115 mil. E agora vamos começar a receber promoções para as Caraíbas e coisas assim desse género, não é? Não, entretanto o DPO lá do sítio, neste caso da TAP, teve que informar os clientes. A questão é que, teoricamente, segundo o RGPD, eles, se tivessem percebido no momento que houve fuga de dados, deviam ter logo informado naquele momento. Exato, eles têm que alertar. Mas o que é normal, hoje em dia, pelo que parece dos outros ciberataques, é sempre esta resposta. Já de outras entidades, não vou agora estar aqui a dizer nomes, mas são entidades também com... Não são públicas, desculpa, mas são entidades com um volume de clientes muito grandes. Tendencialmente falam no ataque, assumem o ataque, dizem que estão a corrigir e mitigar, etc, etc. E que não conseguem... como é que é? Não conseguem perceber, não é o termo correto, se houve violação de dados, ou recolha de dados, ou extração de dados, etc. Normalmente só quando aparecem depois as equipas dos hackers a publicar listas com dados de clientes é que eles começam a assumir a dizer realmente devem ter roubado uma base de dados. Bom, porque em boa verdade, às vezes, tecnicamente, pode não se perceber se foi extraída alguma informação ou não. Mas isso já entramos aqui no campo técnico. Portanto, isso só para fechar a quinta tendência, porque acho que não sei se algum de vocês quer complementar, mas esta questão dos DPOs e da proteção de dados, como já percebemos, não é? É a temática da União Europeia, da Comissão Europeia, da Comissão da União Europeia, vai ser um tema extremamente relevante. Eu acho que o Miguel fechou aqui em beleza, com uma assertiva. Dificilmente alguém vai discordar desta. Obrigado. Queria só dizer que há um site porreiro que é o portal do DPO.pt, que tem muita informação sobre as funções de DPO, dados pessoais, Boa. etc, etc. E depois dizer o seguinte: pronto, com certeza os DPOs vão se tornar mais relevantes dentro das organizações, nomeadamente naquelas que têm 250 colaboradores, porque o DPO é obrigatório por lei. O que nós temos que refletir aqui em Portugal é o que é que está a acontecer com a entidade de supervisão. Isto porque a CNPD, em 2020, aplicou umas enormes 15 coimas. Em 2019, foi 34. Vá lá, que em 2021, a última notícia, estava aqui a ver no TechSap, foram 60 coimas. Pronto, não é uma loucura, mas claramente parece que faltam recursos para avaliar o que é que está aqui a passar do ponto de vista de notificações de violação de dados, como aquela que, por exemplo, o Ricardo acabou de referir. Diz, Diogo. Deixa-me só adicionar que tínhamos aqui para as notícias para as rapidinhas desta semana, mas acho que em contexto mais vale a pena dar agora que a Sephora, ok, vai pagar 1,2 milhões de dólares por violar a lei da privacidade do consumidor da Califórnia, o CCPA, aliás, e o Estado da Califórnia acusou a Sephora de disponibilizar dados a terceiros sem dar conhecimento aos utilizadores. Sabem que dados é que foram esses? Quais? Querem tentar adivinhar? Eu li a notícia, mas não vi que dados tinham sido. O pixel do Facebook, o facto de terem o pixel do Facebook instalado no site e a tag de Google Ads. E isso foram dados privados. Portanto, Pois, então eles vão multar todas as empresas do mundo. a ideia aqui foi que, ou avisar. neste caso, não houve o conhecimento dos utilizadores. Exatamente. Podes pôr, desde que informes e que o cliente esteja... É aquela coisa. Bom, muito bem, fechamos o tema. Antes de passarmos para o próximo tema, deixar só nota para quem ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pode fazê-lo ou aderir ao grupo através de w.martinporidiotas.pt. Todas as semanas deixamos lá o episódio e deixamos também um conteúdo exclusivo, que esta semana é a terceira edição do Marketing Intelligence Report da Salesforce, ok? Que são 2.500 marketers questionados mundialmente e está separado por país, ok? Sobre as suas práticas para tentarmos perceber as suas práticas digitais, neste caso, para tentarmos perceber o futuro. Deixa-me só adicionar que o grupo de WhatsApp está quase a fechar. Ok? Portanto, já estamos a aproximar-nos rapidamente do limite.
Últimos lugares, É agora. último aviso, últimos lugares, w.marketingprojetos.pt, porque depois daqui só no Telegram, que é infinitamente melhor que o WhatsApp. É pena não temos lá conta. Não temos. Muito bem, Diogo, conta-nos. Então, esta semana, ou na semana passada, aliás, num grande episódio do Land of the Giants, que é um podcast que todos podem ouvir e vale muito bem a pena, os jornalistas da Recode falaram um pouco sobre, falaram com o pessoal da Meta e falaram um pouco sobre os planos do Facebook para voltar a ser bué da fixe, ok? Baril. A expressão não era bué da fixe, era cool. Mas vamos traduzir É para baril. Baril. Baril também é bom. Baril é Então, fixe. no podcast eles falam um pouco sobre o futuro das redes sociais e falam também da grande aposta por parte do Facebook, que se tem revisto bastante até no Instagram, em transformar-se numa aplicação de entretenimento muito a favor com aquela funcionalidade de descoberta, não é? De descobrirmos outros feeds sem ter que os seguir. E sim, apesar de não ter sido referenciado no podcast, ainda esta semana passada também saiu a notícia de que o Facebook está a planear lançar paid features. O que é que são paid features em português? Funcionalidades pagas? Funcionalidades Já não pagas. conseguimos traduzir uma cena assim? Epá, às vezes isto... Sério? Então está também a planear lançar funcionalidades pagas como o Snap e o Twitter já o fizeram, sendo que o Snap o está a fazer com muito sucesso, o Twitter nem tanto. E eu pensei assim de uma forma muito rápida, um tema muito leve, ok? Que já que estamos aqui, todos somos aqui 4 idiotas, não é? Gente com muita ideia. Queria então perguntar-vos o que é que vocês fariam, não é? Que ideias é que vocês teriam para então voltar a tornar o Facebook baril, como o Ricardo disse, ou bué da fixe, para conseguir continuar com os seus utilizadores ou atrair novos utilizadores. O que é que vocês acham? Algumas ideias? Bem, foram muitas. Miguel. Eu ideias concretas, como sempre, nunca tenho. Mas eu acho que o Facebook, neste momento, precisa de esperar assim uns 20 anos para se tornar vintage e voltar a ser fixe outra vez. Eu não sei se eles... eu não sei se eles vão conseguir. A gravata piano também nunca voltou e deve ter sido uma daquelas coisas dos anos 80 que toda a gente esperava que voltasse a tornar-se fixe e não ficou. Mas eu acho que a fórmula para o Facebook é tentar voltar às origens. Eu pessoalmente até acredito que o Facebook pode ser fixe. Porque eu gosto da forma como o Facebook mostrava antigamente os conteúdos, ou seja, tínhamos conteúdos assim um bocadinho mais longos, em vídeos, o pessoal até podia escrever, etc. Tipo, não era a ideia como existe hoje em dia no Instagram e no TikTok, que é tudo muito instantâneo. Eu acho que o Facebook poderia tornar-se um bocadinho mais fixe se percebesse exatamente quem é que é o target do Facebook, não é? Que neste momento já são as pessoas, talvez da nossa geração, que não precisam de conteúdos tão imediatos e gostam de coisas um bocadinho mais trabalhadas, não é? Só que eu acho que o Facebook, enquanto estiverem com esta ideia de não há reach orgânico para ninguém, literalmente, e é difícil as pessoas criarem conteúdos e começarem a ser vistos por mais gente que pertença às suas audiências, etc., eu acho que o problema vai se manter. Eu acho que eles também caíram um bocadinho no erro da descaracterização, que foi basicamente tentar copiar os formatos de todas as redes sociais possíveis. E o Facebook, que até era mais ou menos simples, começou-se a tornar um bocado complicado, não é? Com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, depois com as histórias que estão ali metidas e parece que são ali metidas um bocadinho à pressão para tentar acompanhar as stories do Instagram, que já foram copiadas do Snapchat, que já foram copiadas sei lá de onde. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que cada rede social deve tentar focar-se um bocadinho mais naquilo que é a sua audiência. E eu acho que o Facebook, a guerra entre os jovens, os mais jovens, eu acho que já perdeu. Eles já estão noutra e não parece que vão voltar. Se calhar era apostar outra vez no target um bocadinho mais velho, da mesma forma com que o LinkedIn teve sucesso. Se forem a ver a plataforma LinkedIn neste momento, a forma com que apresenta os conteúdos é a forma com que o Facebook apresentava os conteúdos há 7 anos atrás. Que é tipo os posts para leituras, aquilo não é para ser uma coisa instantânea, não é para danças, etc. É uma coisa um bocadinho diferente, não é? Eu acho que é tentarem focarem-se um bocadinho mais no target que pretendem atingir e criar uma experiência para esse target, não é tentar misturar todos os targets
pá, na maior rede social do mundo, não é? Pá, a minha opinião, assim, muito rápida, deixa lá ver o que é que o Fred Mas diz. eles já não têm alternativa, não? Miguel, como é que tu resolves isso? Porque já lá está toda a gente, como é que tu... Já lá está toda a gente, mas as pessoas não estão a interagir com a plataforma como interagiam, não é? Ou seja, o Facebook se calhar não Já tem de está ser, toda a gente, tu estás a sugerir segmentar, então já lá está toda a gente, como é que segmentas? não é segmentar nesse sentido. Eu acho é que tem de primeiro ser cool, e eu acho que já não vou voltar a ser. E se calhar é assumir isto não é para ser uma plataforma super fixe, como estas muito trendies e tal, epá, é para ser uma plataforma mais, epá, onde o conteúdo surja de uma forma um bocadinho diferente. Eu próprio também fui apanhado de surpresa aqui com esta pergunta, mas acho que é um bocadinho isso, epá, tentar ser fixe, eu acho que eles já não conseguem. Se calhar é tentar ser pá, melhor, ou ser aquela plataforma onde as pessoas possam ter mais alcance, já que têm muitos utilizadores, não é? Com as paid features, sinceramente, no Facebook, eu não sei o que é que poderá acontecer ou não, mas também gostava de referir que um dos fatores de crescimento iniciais do Facebook foi a ideia dos jogos, não é? Epá, talvez voltar a ser uma plataforma e investirem mais outra vez nos jogos, não é? Que as pessoas jogavam e partilhavam, jogos casuais, não é? Como os da Zynga, não era? Que havia aqueles da máfia e coisas assim, deu ali um grande impulso de crescimento, e existe um grande mercado de jogos casuais, e pá, se calhar podiam-se dedicar um bocado mais a isso. Deixa-me só adicionar isto, que o Facebook está a diminuir não em termos de contas registadas, mas está a diminuir em termos de utilizadores ativos, ok? Diminuiu 500.000 de utilizadores ativos nos últimos quarters. Portanto, a ideia não é tanto o trazer, ou aliás, os utilizadores registarem-se tanto no Facebook, é um pouco trazer os utilizadores ativos novamente na plataforma. Fred, Não, eu em fevereiro escrevi um artigo no meu blog chamado Os 3 Desafios do Facebook para 2022, que é mais ou menos a resposta a esta pergunta que o Diogo fez. E Bora, depois, vamos a isso. curiosamente, em fevereiro, logo na semana a seguir, escrevi um outro artigo que é as receitas da publicidade digital Amazon, Apple, Google e Facebook, em que, curiosamente, também na última parte que o Miguel falou agora, em relação às receitas ou aos jogos, também toquei um bocadinho nesse tema. Para quem gostar, pode explorar um bocadinho esse tema no meu blog. Mas eu só queria, então, aqui, para não estar a exagerar muito, primeiro referir o seguinte: quais são os 3 grandes desafios que atingem o Facebook de uma só vez? Ponto número 1, concorrência, particularmente TikTok. Ponto número 2, alterações no produto que é auto-infligida. Se vocês se recordam, o Facebook no princípio do ano teve um layout todo novo. Ainda ontem o Instagram, e já estou agora a desviar-me um bocadinho para outros produtos da Meta, mas o Instagram mudou o layout do Instagram na versão desktop, está totalmente diferente. Pronto, mas ponto número 1, portanto, concorrência de TikTok. Segundo, alterações no produto. Ponto número 3, a diminuição da eficácia da publicidade, resultado das alterações, neste caso, da Apple App Tracking Transparency. Ou seja, o impacto relativo destes 3 desafios, pelo menos, só estes 3, já é um primeiro quadro de referência. Porquê? Porque depois a empresa, agora, e vou meter aqui um quarto, que tem sido um quarto que nós temos vindo a falar, que em fevereiro ainda não tinha esta clareza, que é esta incerteza, este poço sem fundo de perceber onde é que o metaverso vai dar. Ou seja, neste caso, nós estamos aqui a perceber que há muitos representantes do grupo Meta que têm dito vamos investir nas novas tecnologias, o metaverso é que vai ser nos próximos anos. No entanto, isto está-se a desviar um bocadinho daquilo que é o propósito da empresa. Mas a pergunta do Diogo foi muito concreta, que é como é que se pode tornar esta empresa fixe outra vez? Na minha opinião, e sinceramente, também vou colocar aqui em 3 pontos. Ponto número 1, que é a empresa conseguir conter as asneiras que faz, nomeadamente no que diz respeito a temas de privacidade. Quer dizer, é que depois do tema da Cambridge Analytica, nós já comentámos 2 ou 3 episódios, né, que revelam que a empresa tem levado multas atrás de multas. Ainda a semana passada falámos do WhatsApp, esta semana tivemos a entidade reguladora da Irlanda a multar em 400 milhões de euros o Instagram. Portanto, tentar começar a estancar esta credibilidade que vai sendo sempre minada nestes temas. Ponto número 2, a imagem que as pessoas têm do líder. Quer dizer, a imagem que nós temos do Facebook não tem nada a ver com a imagem que existe hoje do Elon Musk. São produtos diferentes, é verdade, só que parece que o Zuckerberg não consegue de nenhuma forma construir uma imagem cá para fora de credibilidade. Eu acho que se a solução para ele, sinceramente, é pegar em metade da fortuna e fazer mais ou menos como o Bill Gates. O Bill Gates também não era propriamente famoso, se nós nos lembrarmos de todo o histórico que houve. Agora já estou a começar a fazer muita história aqui. Já ia fazer a história toda. Já ia fazer história, mas pronto, ele teve anos no tribunal
pelas questões do monopólio de Microsoft. Isso arrebentou com a imagem dele. Ok, então a filantropia ajudou a recuperar um pouco. Não estou a dizer que ele está a fazer isso por interesse, mas ajudou a recuperar. Acho que ninguém vai negar isso. Pronto, terceiro e último ponto, que é, pá, se calhar, é uma sugestão, eu não estou por dentro das coisas, mas se calhar deixar um bocadinho de lado. Aliás, ele já fez isso um bocadinho da metaverso, reduziu a equipa agora com este tema da inflação e deste tema da economia global, e também vi esta semana no Wired, reduziu a equipa para 20%, mas para dizer o quê? Sair do metaverso, pá, e focar-se, como o Miguel disse bem, na plataforma. Acho que é isso. Boa. Estás a ouvir, Marco? Grandes ideias aqui debatidas para voltar, para tornar o Facebook fixe outra vez. E agora fiz aquele gesto com o polegar que ninguém viu, mas ouviram e sentiram seguramente lá em casa, no escritório, comboio ou na vossa viatura pessoal, seja ela qual for. Muito bem. Antes de passarmos ao próximo tema do Fred, pessoal, não se esqueçam, por favor, avaliem o nosso podcast no Spotify. Eu sei que é chato, mas para nós é de enorme valor e importância. Muito bem, Fred, tu traz-nos a história do maior vendedor de anúncios online. Pois é. Durante anos a Apple tem sido uma forte crítica à publicidade online que se baseia em monopolizar o máximo possível de informação sobre nós. Agora, a empresa diz que quer tornar-se o maior vendedor de anúncios online, dito por eles, e diz que pode fazer isto de forma menos assustadora. Ora, a questão que está no ar é esta. Poderá a Apple vender com sucesso anúncios online? A minha visão sobre o tema é o seguinte, eu acho que isto será um teste. Connosco, nós vamos ser os sujeitos do mundo real. Haverá um futuro da publicidade digital em que se calhar vai engolir menos da nossa informação, ou talvez menos informação sobre o status quo, mas eu acho que isso é demasiado poderoso e dificilmente vai mudar. Muitas empresas, nós temos falado aqui no podcast, como a Google, o Facebook e intermediários de dados obscuros. Ainda esta semana vimos nas notícias portuguesas de dados à venda na Darknet, de empresas portuguesas. Não vou referir agora as quais para não fazer alarido, mas nós sabemos que essas empresas rastreiam os nossos telefones, onde quer que andamos, registram todos os websites e aplicações que utilizamos e combinam pedaços e detalhes aparentemente pequenos com a duração da bateria nos telefones. Ora, o sistema de publicidade digital é feio, mas é lucrativo. Em parte. Porquê? Porque funciona. A Apple depende muito menos destes métodos comuns de rastreio online, nomeadamente, entenda-se cookies, mas poderá ter de se curvar, eu acho, a esta realidade se quiser tornar-se um maior publicitário. Além disso, a campanha da Apple pode reprimir os métodos de publicidade existentes e vender os seus próprios anúncios dentro da empresa, e isso é uma crítica que tem aparecido, nomeando a Apple como hipócrita. Deixa-me explicar porque é que a Apple quer crescer em anúncios e como é que a empresa aborda a publicidade com as nossas experiências digitais. Bom, porque é que a Apple quer vender mais anúncios? Acho que a resposta é óbvia. Dinheiro, não é? Dinheiro. Mas é incrivelmente rentável para a Apple vender anúncios quando as pessoas fazem o quê? Procuram na App Store do iPhone, nas aplicações de fitness da Apple ou leem artigos na app Apple News. Portanto, as vendas de telefones estão a estagnar e é preciso novas formas de ganhar rendimentos para continuar a crescer. A Bloomberg News e o Financial Times desta semana relataram recentemente que a Apple planeia expandir o seu negócio de publicidade, incluíram várias citações de executivos da empresa e o foco principal é mostrar anúncios dentro, vão começar pela Apple Maps e aplicações que eles já dominam. Portanto, pergunta para o painel. Será que a Apple consegue manter o seu discurso de privacidade para proteger as pessoas e ainda ganhar todo o dinheiro que quiser? Pergunta número 2. Será que a Apple oferece uma real alternativa nos anúncios? Muito bem. Obrigado, Fred. Não sei qual dos dois ilustres e parece que o Diogo se vai chegar à frente. Força. Como sempre, né? Dou sempre o corpo às balas. Sabes que quando eu li este título, pensei: olha, queres ver que a Apple já está a anunciar e já reportou realmente que está entre as grandes plataformas de anúncio e está como uma grande plataforma de anúncio, sem dúvida, mas está muito longe de atingir tanto a Google como o Facebook, não é? E até porque a única publicidade que de momento detém, como tu disseste, não é, Fred, é realmente tanto na App Store e na parte não é de notícias, é lá das bancas, etc, não é? Pois o resto dos digitais é entre livros, etc, é músicas, isso já é todo outro departamento, não estamos a falar, então aí não há publicidade. Isto para dizer o quê? Que toda esta publicidade, por exemplo, da App Store,
é relativamente fácil de fazer sem termos que extrair dados dos utilizadores. Algo que a Google tem feito e fez durante muitos, muitos anos, não é? Se nós pensarmos como é que a Google segmenta os anúncios ou como é que nós segmentamos os anúncios na Google, é muito fácil. O utilizador pesquisa por crédito e são-lhes apresentados anúncios sobre, guess what? Crédito. Não é? Portanto, não é necessário haver qualquer ligação ou qualquer conhecimento entre um utilizador novo que acabou de entrar na Google ou o utilizador que já existe com a conta Google, certo? Não é necessário, porque os dois pesquisam crédito, os dois querem crédito, é fácil a correspondência. O mesmo está neste momento a acontecer com a Apple, ok? Respeitando, não sei exatamente se estão a respeitar e que dados é que depois têm associados ou não, mas quando o utilizador pesquisa uma aplicação de jogo de bolas, ok? Em princípio, o que lhe é oferecido é o quê? É um jogo com bolas, não é? Não é preciso sabermos mais nada sobre o utilizador para conseguir apresentar isto. Então, tudo isto é o quê? É publicidade de contexto. E a única forma que eu vejo da Apple continuar a apresentar anúncios mediante privacidade é sobre a publicidade de contextos, ok? De contexto. Ou seja, sobre seja notícias, seja seja um salto ou não para display, não é? Não sabemos, mas será em princípio baseado em contexto. Porquê? Porque eu acho que, e como perguntaste, Fred, se eu não estou em erro, a Apple vai realmente manter este discurso da privacidade. Okay? Porque neste momento, este discurso da privacidade já faz parte, não é? Da marca Apple. Okay? Já faz parte do valor da Apple, não é? E eu diria que ninguém quer tocar no valor da Apple, não é? Num gigante que é neste momento, não queremos tocar no valor da marca da Apple. Ok? Então eu diria que sim, portanto, que é possível realmente fazer publicidade de uma forma privada, e dois, que ninguém, que em princípio sim a Apple vai se manter nessa privacidade. Portanto, consegue manter o discurso da privacidade, Exato. não quebrando essa confiança com os seus consumidores. Miguel, qual é a tua opinião? Meu menino, Diogo, a privacidade também fazia parte. Não, mas ouviste, tens de ouvir. A privacidade também fazia parte dos valores do Facebook Meta. Eu lembro que o Facebook falava de privacidade e pá, ainda nem havia muito esta ideia. Eu até ouvi isso e pensava, pá, mas privacidade? Mas pronto, o que é que isto significa aqui realmente, não é? Mas os escândalos geralmente aparecem quando os valores são muito fortes. Por isso é que é um escândalo. Se o Facebook não tivesse ligado absolutamente nada à privacidade, nem fizesse parte dos seus valores, epá, não era um escândalo, era tipo, pronto, olha, estes gajos, epá, é sempre a mesma coisa, não é? Eu acho que a afirmação da Apple em querer tornar-se a maior do mundo a nível publicitário, epá, é uma afirmação muito forte, e eu acho que a Apple vai começar a comer um pouco do seu veneno. Eles quiseram ser os bastiões da privacidade, como vocês disseram, e eu nem acho mal, até acho bem uma empresa querer posicionar-se nesse campo, mas eles posicionaram-se nesse campo, não foi só dizer, epá, nós vamos proteger muito a privacidade, eles posicionaram-se a atacar indiretamente os mausões da publicidade, não é? Agora tem de engolir o sapo, porque, como vocês todos sabem, só se vende publicidade com resultados, quando ela traz resultados aos clientes e a um bom preço. E só se consegue trazer resultados a um bom preço quando a publicidade é altamente segmentada. E para segmentar é preciso, epá, nos modelos atuais, não é? Violar aqui um bocadinho de vez em quando a privacidade das pessoas, não é? Não. Então acabei de dar o exemplo da Google que não necessita de fazer isso de todo. Diogo, por favor, e tu és o especialista da Google. A Google, tu fazes uma pesquisa sobre crédito, ok? Eles segmentam o teu utilizador a crédito. O anúncio não aparece só naquela pesquisa que tu fizeste. A partir daí vais começar a receber uma data de anúncios de crédito, certo? Certo, eu estou só a dar um exemplo de que isso é uma publicidade que não necessita, não é? Que é publicidade de contexto, que não necessita de ter uma segmentação por cima da audiência. Tu até podes criar campanhas em que metes lá a landing page dos teus concorrentes e dizes eu quero pessoas que tenham visitado sites parecidos com estes. Oh, Miguel, tu podes fazer muitas coisas, não é isso que não é isso que eu estou a dizer. Eu estou só a dizer é que há formas viáveis de fazer publicidade bem lucrativa, que fez a Google durante anos, Sim. ok? Não é? Bem lucrativa, sem segmentação. Olha. Mas, deixa-me só dar este ponto. Ainda ninguém sabe se a Apple não estará também a lançar o seu próprio motor de pesquisa. Já Porque ia se lá aí for, e nós já falámos sobre isso. Já falámos isso sobre é isso.
E é um bom ponto, não é? Porque se aí for, isso é publicidade de contexto, super privada, não é? Que a DuckDuckGo faz, por exemplo, não é? Baseada também em Sim. privacidade, e consegue realmente Olha, respeitar estes valores. mas sim, eu estive calado a ouvir-te com toda a atenção. É assim, é Eu assim. gosto muito de ti, eu gosto muito de ti. Quando tu fazes uma pesquisa no Google e te aparece uma publicidade naquele momento, é altamente contextualizada. A partir daí, tu até no teu Gmail começas a receber e-mails, etc, mil e uma coisas. Eles guardam a informação sobre ti e segmentam-te, não é? E às vezes nem com o browser em anónimo a coisa anda ou não anda, não é? Eles agora têm de engolir o sapo, por aquilo que eu já disse. Eu parece-me que isto é uma afirmação com esta convicção toda, isto vai ser acompanhado de escândalos futuros de certeza, porque epá, é impossível não entregar um bom serviço, na minha perspectiva de privacidade, sem se violar aquilo que nós consideramos privacidade, ok? Agora a questão, tu até disseste, os anúncios da Apple Maps vão ter em consideração a localização dos telemóveis, certo? Ou seja, se eles querem publicitar no Apple Maps, eles vão estar a ver a localização da pessoa no telemóvel. Isso não é uma violação da privacidade? Ou não? Diogo, já agora responde-me se consideras isso uma violação ou não da privacidade. Não, se o utilizador for informado, não é? Se o então utilizador pronto, for já informado passámos- e não já tiver a passámos- usar Não. repara, se não tiver a usar dados por Olha, trás, para lá da localização, dados pessoais do já utilizador, passámos não é? para o mundo do consentimento e do aceita ou não aceita, etc. E que eles metem isso na instalação do telemóvel, tu nunca mais te lembras e a partir daí aceitaste tudo e mais alguma coisa, não é? Mas pronto, continuando. E finalmente, para terminar aqui o meu raciocínio, eu acho que eles, para se tornarem os maiores do mundo, eles vão ter de arranjar uma forma qualquer também de publicitar dentro das aplicações de terceiros. Não sei como é que isso está, eu não sou utilizador Apple, não sei se eles fazem isso ou não, mas vão criar de certeza um produto para começares a ter publicidade, Ricardo, dentro das aplicações, e essa publicidade só pode vir exclusivamente através da Apple. E acho que sem dúvida eles vão ter de ter um motor de busca e conseguir massificar. Mas eu penso, nós já falámos sobre isto dos motores de busca há uma data de episódios atrás e até tu próprio, Ricardo, dizias que não sabias muito bem se essa pegava ou não, não era? Achas que o motor de busca na Apple pega? Se for forçado quer dizer, forçado há de ser mais cedo ou mais tarde nos dispositivos da Apple. A questão é que isso vai depender muito do sucesso que as pessoas tenham quando fizerem pesquisas. Portanto, se o resultado for satisfatório, não é? As pessoas, tradicionalmente, quer dizer, não mudar o motor de pesquisa, o utilizador comum, se não for uma coisa muito straightforward, ou seja, muito fácil de mudar, aquilo vai ficar. Portanto, se por defeito o motor de pesquisa nos dispositivos da Apple, estamos a falar de MacBooks, iPhones e por aí adiante, se as pessoas estiverem satisfeitas com os resultados... Foi essa a conclusão do nosso episódio. Foi exatamente isso. Que dependia muito do sucesso das pessoas encontrarem o que pesquisam. E tu acreditas mesmo que é possível uma empresa conseguir fazer isto tudo, a interligação entre motores de busca, aplicações, etc., sem haver ali uma transição de dados menos... sem haver ali qualquer tipo de violação da privacidade? Eu pessoalmente não acredito. Estás a falar comigo? Eu estou a falar com todos no geral, eu já nem sei com quem é que estou a falar, mas eu acho que é impossível ser o maior da publicidade no mundo sem violar a privacidade dos utilizadores. Eu digo que é possível. Essa é que é a questão. Eu não estou a dizer se eles vão fazer ou não, ok? O que eu estou a dizer é que há uma possibilidade de isso ser feito, ok? E neste momento, da forma a não aleijar a marca, a falta de melhor palavra, da Apple, eu diria que, pelo menos para começar, seria por aí. Seria uma coisa muito baseada em contexto. A privacidade e publicidade são duas forças opostas no mesmo... são duas forças opostas. Por exemplo, Fred, tu ias dizer alguma coisa. O que é que tu ias dizer? Eu já, no meu take, eu acho que já mostrei o ceticismo mais que suficiente para concordar contigo, Miguel. Eu acho que e também, aliás, a tua afirmação concordo com ela 100%. Aliás, eu até pego só num exemplo. Como é que tu fazes retargeting sem ter o contexto todo e o histórico todo da pessoa, os perfis demográficos? Agora o Diogo vai dar uma explicação técnica qualquer. Vai, diz lá, não Diogo. Fazes, não necessitas, não estás a perceber. Mas é isso que eu estou a dizer, é que há muita publicidade, há muito mercado de publicidade para a Apple sem necessitar de ir por aí.
Mas, Diogo, para ser o maior do mundo, tu sabes perfeitamente que um utilizador geralmente não compra no primeiro contacto que tem com uma marca. Compra no 7º, 8º contacto, tem de apanhar com conteúdos, tem de apanhar com Epá, vídeos. Miguel, Como é que isso é feito sem violar aqui a privacidade da pessoa? eu Sim. agora pareço o Ricardo, mas não te esqueças que eles têm 50% do mercado dos Estados Unidos de todos os telemóveis. Estás a ver o gigante que isto é? Diogo, mas não achas que é ilegítimo eles utilizarem os dados que recolhem com os telemóveis para fins publicitários? Outra vez? Então, mas eu não estou a dizer... vamos Então voltar ao mesmo. estás a dizer, eles têm o maior mercado de telemóveis. O que é que isso tem a ver? Eu estou a dizer que é muita gente, não é? Eu estou a dizer que eles já têm muita gente lá, certo? No sistema deles. Miguel, o último take, e a gente fecha com isto em notador, porque tu disseste que publicidade, desculpa, corrige-me se eu estiver errado, publicidade e privacidade, para usar palavras que começam por P, são forças diametralmente opostas, portanto, estão completamente, ou seja, não é possível. Não é verdade, pá. Isso é demagogo. Calma, Não seja A demagogo. publicidade vai tentar sempre arranjar uma técnica certo. de ter melhores resultados, mesmo que isso viole a privacidade. Agora vamos simplificar a coisa. É possível construir um sistema, aliás, é essa, como é que eu ia dizer? É essa a promessa das grandes tecnológicas, em que criam o perfil Miguel, não é? Mas tu passas a ser um número, és um código gerado que é impossível associar a ti. Pronto. Há de ser um homem casado, com um filho, pronto, o teu perfil todo. Mas não está lá o teu nome, não há nenhum dado pessoal que eu consiga identificar-te a ti. Portanto, pode ser, há de haver em Portugal milhares, não, no teu caso não, mas haverá pelo menos mais 2 ou 3 pessoas iguais a ti. Exato. Pronto. Isto para dizer o quê? A questão também tem a ver com o que é que se considera uma quebra de... Desculpa, agora dá-me a falar a palavra, mas o que é que se considera uma violação de privacidade na partilha destes dados, não é? O utilizador XPTO, não interessa, que nenhum, ou seja, é impossível alguém associar a ti. Eu consigo saber que o XPTO teve naquela zona, procura por piscinas insufláveis, tem este gosto de comida italiana, ou seja, todos os dados que fazem o teu perfil, que compõem o teu perfil, que é importante para a publicidade, mas que nunca na vida vou conseguir associar a ti. Quer dizer, mas esses dados estão associados ao browser, estão associados ao dispositivo ou ao browser, certo? Espera aí, Miguel, antes de irmos por aí, porque isto é muito importante, que é o facto de não conseguirem identificar o utilizador não necessariamente é importante para que essa informação, ok, não seja uma violação de privacidade, ok? Mas diz-me como é que é. Para pensarem os dados privados, ok, isto é um bom rule of thumb que eu ouvi e não me esqueci. São os dados que as pessoas têm antes de vos conhecerem e depois de vos conhecerem, a empresa, não é? Saem da vossa empresa e continuam com os mesmos dados. Ou seja, se o Miguel é casado, ok? Ao entrar na empresa é casado, ao sair da empresa é casado, então isso é um dado que lhe pertence. É um dado privado dele, ok? E isto pode ser um dado considerado um dado privado. Não consegui acompanhar. Ou seja, é uma informação dele, ok? Dele de quem? É a informação do Miguel, de que ele é uma pessoa casada. Sabe lá o seu Mas Miguel? não interessa, é uma informação dele. O ponto não é dizer se o utilizador é identificável ou não. Agora, isto é o mas que é... não sabes quem é. Deixa-me só terminar, que é, e vai já fazer sentido, que é o facto de ser uma informação privada, ok? E ser a privacidade do Miguel, ok? Não quer dizer que à lei isto seja uma violação de privacidade, ok? Porque uma coisa é o que é a privacidade do Miguel, okay? E os dados que o Miguel tem e o que é o Miguel, não é? Outra coisa é o que a lei considera que é uma violação da privacidade do Miguel. São dois pontos distintos. Faz sentido? Okay? Epá, tu vai com essas conversas para o bairro e eu depois quero ver o que é que te acontece. Epá, exato, o que a lei considera privacidade epá, privacidade ou é ou não é. Eu pessoalmente também considero uma violação de privacidade saberem todos os meus comportamentos e todos os dados sobre mim, claro que mesmo sim. não esteja lá a dizer Miguel, mas está associado ao meu browser, não é? Certo, mas então não podes usar tecnologia hoje em dia. Então é impossível porque já... É por isso que eu digo, a privacidade é uma tanga, não existe. Não, mas porquê? Mas vocês existem que isso existe. uma violação de privacidade. Porquê que é uma violação de privacidade? Porque foi explorada a informação, ok? Sem conhecimento
do Mentira. utilizador, Mentira. muitas vezes, não é? Já leste o coisa Uma coisa, espera, instalas o uma Google coisa de Chrome? Já conhecimento. leste? Sim. Não, desculpa, pera. Olhando para a lei, ok? A ideia é essa: é se não há conhecimento e se não há consentimento, Mas ok? há, certo? Duas coisas diferentes também. Mas há os ok? dois, certo? Pode haver, não quer dizer que seja declarado. Diogo, Depois tens uma só te garantir, interpretação do todos. RGPD que Tu depende instalares o Google Chrome, se tu comprares um telefone, tudo, lê os termos e condições, está lá a dizer. Claro que está, mas isso foi claro para o utilizador. As empresas têm a responsabilidade de fazer com que esse ponto seja claro para o utilizador. Olha, a Apple mete coisas, a Apple e a Google também põem ecrãs enormes com aceitos, já leu coisa. O que é que achas que as pessoas fazem? Tu queres o quê? Que seja do tipo, Eu não estou a refutar esse ponto, Ricardo. Eu estou só a dizer-te que a informação de privacidade, por exemplo, neste caso do Miguel ser casado, mesmo sem sabermos o nome do Miguel, isso é um dado privado do Miguel, ok? Isso pode ser considerado um dado privado do Miguel. É só certo, isso. não discordo. A questão é que eu acho que essa barreira da violação de privacidade tem que ser estendida, porque não é uma violação de privacidade. Se eu não souber que é o Miguel, se eu em nenhum momento, claro que a empresa que faz o sistema consegue em todo momento associar o Miguel àquele número, não é? Porque foi ela que está a gerar aquele número. Consegue saber que o Miguel tem aquele dispositivo, ou que tem aquele browser, etc. Mas os anunciantes nunca na vida conseguem aceder a isso. Mas neste momento, uma nem com os opinião. cookies conseguem aceder. Eles com Não, os cookies não conseguem aceder. necessariamente. Pois, não necessariamente, ou seja, ainda, já alguma empresa conseguiu, tecnológica, tipo a Google, conseguiu resolver este problema? Não, ainda ninguém. Eu vou-te dizer, a Áustria quando deu o Google Analytics como ilegal, foi baseado, ok, no identificador de um cookie, foi no número do cookie, ok, que é o Client ID, e que é um número, são vários números seguidos, ok? Não tem informação pessoalmente identificável, não deixa de ser uma violação de privacidade. Então pronto, para resumir, tu acreditas que, à luz da lei, a Apple consegue se tornar a maior vendedora de publicidade do mundo sem violar a privacidade? Mesmo depois de tudo o que tu disseste? Eu não sei o que é que eles vão fazer, mas eu estou a dizer que é possível. Sim, é possível e a Google fez durante muito tempo. E fez um dinheirão com isso. Quando ainda ninguém fazia. Na Áustria já ninguém usa o Google Analytics, não é? Não foi isso que eu disse. Não, estou a fazer uma pergunta, não estou a dizer que tu disseste isso. Nem tudo é um ataque, Diogo. Está toda a gente preocupada com isso. Com as violações de dados. Bom, obrigado. Epá, não vamos estender mais, Fred. Não sei se queres dar os teus 500. Querias. Não quero que fiques. Acho que já foi tudo dito. Até demais. Bom, vamos passar ao nosso momento do shout-out do Twitter e vamos já enunciar os nossos novos seguidores da conta do Twitter. Martin Idiota. Podem nos encontrar lá. A nós, ou Elon Musk e outros que tais. Então, esta semana temos o Henrique Play 10, a Liliana Araújo e o CS Alessandro. E eles têm o nosso follow back. Bom, e vamos já sem demoras para as notícias de marketing digital e não só em Portugal e no mundo, mais importantes, são as rapidinhas. Então, bora lá, esta está fresquinha para todos nós aqui em Portugal. A Bing finalmente lançou os seus Audience Ads em Portugal e agora já é possível anunciar na rede de display da Microsoft em Portugal. E, não sei se sabiam disto, mas muito bom, é que vocês podem utilizar a segmentação de audiências do LinkedIn. Ok? Para segmentarem os vossos anúncios. Portanto, muito fixe. Mais, a concorrência multa o Auchan, o modelo Continente e o Pingo Doce por participação em esquema de fixação de preços. Ok? Há aqui qualquer coisa. Mais, a Netflix revelou o plano de cobrar apenas entre 7 a 9 dólares por mês para quem quiser ver a versão mais barata com anúncios da Netflix. E, ainda na Netflix, os preços para anunciar na Netflix, estão preparados? Parem a música, Ricardo, isto é importante. Os preços para anunciar na Netflix rondam os 65 dólares por CPM, ok? E o investimento mínimo nos Estados Unidos é $1 milhão. Pinners, não é? Pinners. Bora. Mais. O Instagram poderá estar a lançar uma funcionalidade de repost, muito em breve. O TikTok lançou uma série de vídeos para ajudar os marketers na gestão e criação de contas de vídeo. E é tudo por esta semana. Uau! No fim. E muito bem, chegamos ao fim deste longo, mas produtivo episódio. Queremos nós esperar. No momento da despedida, alguém quer alongar um bocadinho mais este episódio? Dar alguma nota final? Não?
Só relembrar muito rápido, grupo do WhatsApp, já sabem então a entrar os últimos participantes em w.marketingporidiotas.pt. Entrem antes que acabe, subscrevam e avaliem o nosso podcast, se ainda não fazem, é a primeira vez que nos estão a ouvir, obrigado. E por último, no nosso site marketingporidiotas.pt temos lá toda a informação e os links daquilo que falamos aqui no nosso episódio. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, até lá. Não era bem assim, era por isso, não percam o próximo episódio, assim é que é, porque nós também não. É que sim, é um clássico. Tchau, até para a semana. Tchau. Tchau. Ah,